Canal Alvinegro apresenta, em um oferecimento de Prêmio Savassi, Repsold Consultoria, Nato Sold e Eu Empreendo. Rap Show! Tamo junto, devotos! Sejam bem-vindos ao canal Alvinegro. É isso mesmo, canal novo, vida nova, vem comigo. Você é novo aqui? Não se inscreve, meu querido. Não deixe de se inscrever. O canal Alvinegro é um canal feito pra você, pra falar das coisas do galho aqui, ó, sem papas na língua. Aqui a gente fala o que pensa, não o que vem à cabeça, mas é o que pensa, né? E vou pedir pra você já deixar o seu like. Deixa o seu like, não custa nada. Você me ajuda pra cacete deixando esse like aí, viu? E eu não vou parar de pedir esse like. Então deixa o like. E galera, sem mais delongas, hoje nós vamos falar disso aqui, ó. A guerra começou? Calil versus Ricardo Guimarães. Gente, desentendimento entre esses dois vem, ó, há algum tempo. Vou contar um pouquinho da história pra você que não conhece esses bastidores. Ricardo Guimarães foi presidente do Atlético de 2001 a 2008, eu acho que foi isso mesmo, 2007, né? Não sei bem ao certo. E aí, durante esse período, houve um período em que o Calil foi o diretor de futebol dele, né? E por desentendimentos, qual foi o desentendimento? Calil era contra a aproximação do Atlético junto à CBF e Ricardo Guimarães era a favor dessa aproximação. E aí, inclusive, o presidente da CBF era aquele que responde processo, foi preso, cacete A4, né? Como é que é o nome dele, meu Deus? Esqueci o nome dele, mas enfim, é isso aí. E dentro disso tudo, houve esses entendimentos, depois o Calil foi, ganhou a eleição, Ricardo Guimarães apoiou a eleição do Calil. Como é que eu sei que ele apoiou? Pois eu estava participando de um dos jantares do Dr. Ilmar, grande desembargador aposentado, tem um grande escritório, não, ele não tem escritório, não, os filhos dele têm um grande escritório, né, aqui em Belo Horizonte. Ele, muito atleticano sério, correto, honesto, um cara da mais alta estirpe, pai do meu amigo Léo, concorreu contra o Calil. E eu escutei um dos conselheiros lá, todas aquelas rodas gigantescas de conversa, que disse o seguinte, desculpe o doutor Ilmar, mas eu irei... Ele não falou isso pro doutor Ilmar, né? Ele estava com outra pessoa. Esse cara, desculpa, o doutor Ilmar vai me desculpar, mas eu vou votar em quem o meu amigo Ricardo Guimarães apoiar. Ou seja, já também se uniram. Então, futebol tem isso, né? Esse vai e volta, aquela confusão do capítulo. Mas, né? Calil ganhou a eleição em 2009. E o Calil tomou conta de tudo. A gente sabe muito bem que o Calil é um cara que ele gosta de ter o controle da coisa toda, né? Para alguns, o Calil foi o maior presidente da história do Atlético. Para o próprio Calil, ele fala que é o pai dele, né? Mas lógico que não foi o pai dele não foi campeão, foi apenas campeão mineiro, né? Chegou bem em alguns campeonatos, mas o Calil foi campeão de Copa do Brasil, Recopa, Libertadores, vice-campeão brasileiro, campeão mineiro várias vezes, né? O legado que o pai do Calil deixou mas o legado do Calil foi outro, né? E aí tem essas discussões aí. E o Calil, ele gosta de ter o controle daquilo tudo, né? Mas a coisa tem desandado desde o ano passado. Lá quando eu era do canal, eu acredito, eu falei disso, que as famílias imperiais estavam começando a rachar. E, gente, quando eu falo famílias imperiais, eu falo dessas famílias que controlam o Atlético, né? Senhores, são sempre os mesmos no comando, eles vão trocando, vai entrando um ou outro ali, eles vão trocando o comando, mas são eles que mandam a vida inteira. O Atlético, eu não lembro de uma disputa eleitoral acirrada no Atlético há muitos anos. Eu acho que desde 2001, na primeira eleição lá do Ricardo Guimarães, né, na eleição, primeira, né, que ele concorreu 2 vezes, houve uma disputa, assim, que você poderia falar, assim, que foi uma disputa, né, aberta. E essas famílias imperiais, graças ao bom Deus, estão rachando. E por quê? Porque começou a ter divergências entre Alexandre Calil e a cúpula que trabalha com 7 câmaras. A cúpula que trabalha com 7 câmaras, né, é formada ali pelo Rafael Menin, o pai dele, o Ricardo Guimarães e
o Sete Câmara. E do outro lado está o Calil e outros agentes aí. E com isso, o desgaste começou, inclusive, na eleição do Conselho Deliberativo, na qual o Calil não foi lá apoiar descaradamente, com força, o candidato do Sérgio Sete Câmara. E isso já deixou o Sérgio Sete Câmara pé da vida. E com certa razão. E aí veio a notícia sobre esse senhor aqui, ó, Felipe Calil. Felipe Calil, ortopedista, muito jovem, né, médico. Ele já é ortopedista do Atlético, trabalhando lá dentro do Galo. E aparentemente, algum tempo atrás, aí, 1 ou 2 semanas, né, o Ricardo Guimarães nega, mas o Felipe Calil afirma que a cabeça dele foi pedida por este senhor que aparece em suas telas, Ricardo Guimarães. Ricardo Guimarães, segundo o Felipe Calil, pediu a cabeça, né, o Ricardo Guimarães pediu a cabeça do Felipe Calil. E com isso, houve este imbróglio no qual o Felipe Calil ficou puto da vida e fez a sua carta de demissão. O presidente Sérgio Sete Câmara tentou retirar essa ideia dele, mas ele não aceitou. E isso, gente, abre um abismo de confusão no Atlético. Ah, que isso, você tá criando problema onde não tem. Tô não, filho. Tô contando a verdade para você. Você quer saber dos bastidores do Galo? Então eu tô te contando. E aí o que tá pegando lá que é cabuloso? O que é cabuloso? O Alexandre Calil, né, deu uma entrevista depois da demissão, né, do filho dele, falando que tem gente, pro Jaci Carvalho, que tem gente dentro do Atlético que nem lá deveria estar. E aí hoje houve um problema lá, todo mundo que segue o Twitter do Calil, que houve um problema lá no site do Galo na veia, onde você digitava o CPF da pessoa, né, os dados lá, e você tinha acesso à conta. E o cara fez isso com o CPF do Calil e teve acesso à conta do Calil. E o Calil foi lá no Twitter dele e zoou, falando o seguinte, vamos abrir aqui, né, o Castigão fechou sem querer, mas não tem problema, a gente abre aqui que vocês têm paciência. Né? Vocês são gente com paciência aqui para lidar. Calil, ele escreveu o seguinte no Twitter dele, vamos lá, Calil, vamos lá. Estes caras enlouqueceram? Se não sabem, não inventem e não nos exponham desta forma. Eu não estou entrando no mérito, meus queridos amigos, devotos, todo mundo que acompanha aqui o canal, quem está certo ou está errado, mas um cara do tamanho da presidência do Calil, ele jamais colocaria isso no Twitter se a coisa não tivesse rachada. Jamais. Portanto, que quando houve a eleição, ele não deu uma manifestação contra. Ele simplesmente ficou de fora. Agora ele fez isso. E aí, o Globo, né? Eu li até a matéria do Globo Esporte, procurou o Ricardo Guimarães para saber disso tudo. E o Ricardo Guimarães falou que nada disso aconteceu, que ele não pediu a cabeça de ninguém e que isso é muito estranho. Mas não deixou de comentar que ninguém da sua família trabalha remuneradamente no Atlético. Outra coisa que aconteceu, e isso aí eu busquei a informação, né, era que, coincidentemente, uma semana depois da confusão toda, né, deu esse problema e o Calil, ele só reclamando. Não é, né, senhores? Não é. A guerra está aberta. Eleições no Atlético são em outubro. Vocês querem a minha opinião sobre isso? Eu vou dar para vocês a minha opinião, se isso é bom ou ruim. Isso pro Atlético é ótimo. Você sabe por quê? Tudo na vida que você não tem alguém ali te acompanhando, te vigiando, dá merda. Por isso que essas grandes empresas o tempo inteiro estão buscando saber o que o cliente acha da marca, do produto, disso e daquilo. E o futebol, meus queridos amigos, não deve ser diferente. O futebol deve ser igual. Sabe por que o futebol deve ser igual? Eu os explico. É muito simples. Pois, se você não tem ninguém vigiando os seus atos, você faz o que você quer, mesmo que seja com boa vontade para acertar, e se der errado, tá tudo ok, porque os passadores de pano vão só chegar lá e fazer, ó,
e passar o paninho deles. Então, se essas famílias imperiais que controlam o Atlético, desde que ele é o Atlético, desde que é Atlético, começarem a brigar, e o Atlético ter gente que está vigiando gente, para mim é excelente. Eu não sei a opinião de vocês, quero que vocês comentem aqui embaixo, se é a favor, se é contra, o que vocês acham, mas eu acho que já passou da hora da modernização do Estatuto do Atlético. Já passou da hora dessas famílias imperiais atleticanas largarem o osso e permitir que sócios que contribuam com um valor considerável possam sim opinar na política do Atlético, possam sim contribuir com o Atlético. É um completo e total disparate como o Atlético funciona. Ah, André, mas o torcedor comum não vai saber. Ah, então nós votamos por causa de quê? Então não pode votar também. Então não pode palpitar em nada nessa vida de Jesus, de Deus. Uai, o que é isso? Uai? Então tá na hora de mudar, é uma oportunidade, uma reformulação do estatuto, uma reformulação para você, atleticano de verdade, contribuidor, assinador de pacotes, de planos do Atlético, gasta com camisa oficial, pay-per-view, material original do cara, possa contribuir lá votando em quem é gente séria. E aí esses caras têm que prestar conta, eles vão ter que prestar conta. E eu acho ótimo isso a começar a acontecer, porque aí não acontece igual aconteceu lá do outro lado da lagoa, que tava todo mundo junto ali, só passando o paninho, e ninguém sabia de nada, e agora eles devem quase 1 bilhão, se não for mais, né? Então eu acho bom. E o que estão me dizendo aí, o que eu descobri quando eu fui, né, antes de fazer esse vídeo, conversar com muita gente, é o seguinte, que existem aí divergências nas opiniões. As opiniões são muito, então é muito difícil a gente saber a verdade. Alguns falam que o Calil está contra a gestão Sérgio Sete Câmara, que ele não vê a austeridade de verdade e os resultados são ruins. Outros falam que é porque o Calil vem perdendo cada vez mais, a família Calil, o poder dentro do Atlético, né, de cargos, de coisa, que muita gente que ele emprega lá dentro, enfim. E outros estão falando que ele quer colocar uma pessoa dele dentro do Atlético para que assim ele consiga manter o controle. Já do outro lado das opiniões de, né, Sérgio Sete Câmara e tudo, o próprio Sérgio Sete Câmara não queria demissão imediata, não pediu para não se demitir o Felipe Calil, só que o Felipe Calil não quis saber, entregou a carta e foi isso por isso mesmo, falou que não queria saber. Esse outro lado atleticano acha bom essa saída do Calil, porque acha que o Calil tem poder demais dentro do Atlético e que aí olha que bacana, o Henrique Vilar fez um vídeo falando que a MRV e o BMG, lá no canal Eu Acredito, iam fazer um investimento pesado no Atlético. Hoje eu descobri, né, com a minha fonte, por isso até que eu estou fazendo esse vídeo, que um dos motivos, são vários, né, mas um dos motivos e o principal motivo deles não investirem financeiramente pesado no Atlético, tanto BMG quanto MRV ano passado, e os investimentos estão vindo somente esse ano, é justamente porque para poder, diante da diminuição do poder do Calil dentro do Atlético. Eu creio que o Sérgio Sete Câmara, apesar de eu já ter criticado muito, bater muito, que ele está indo pelo caminho certo, sabe, de uma gestão mais clara. Ele ter chamado a Ernest Young para poder passar limpo as contas do Atlético é espetacular, faltava isso ao Atlético. Ele prometeu um portal de transparência ao Atlético, eu acho isso fundamental, e o próximo passo dele deveria ser entender a modernidade, tanto aqui das redes sociais, de fazer o Atlético maior nas redes sociais, e também de ajustar aí o estatuto do Atlético para que os torcedores, contribuintes, sócios, ativos, adimplentes possam contribuir com o dia a dia do Atlético. Então é isso, devotos, deixem a sua opinião aqui, é você que comanda esse canal. Hoje eu tô gravando esse vídeo, ele vai sair amanhã de manhã, agora à noite vou fazer uma live bacana, e essa live vou pedir para você, depois de ver esse vídeo, assistir essa live, que vai ser sensacional, montei baseado no que os meus assinantes pediram. Vou pedir para você se inscrever, não deixe de se inscrever é fundamental para o crescimento do canal, tá certo? Então não deixe de se inscrever, ai. E vou pedir para você também curtir esse vídeo. O canal só está crescendo, daqui a pouco vem vinheta nova, imagens melhores ainda. Esse fundo aqui eu sou apaixonado por ele. Muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo aqui até agora, me assistiram até o final. Deixe sua opinião, não deixa de comentar aqui. Vou te pedir um outro favor, compartilha os vídeos. Sim, compartilhe em suas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, você me ajuda muito, vai fazendo o canal crescer, beleza? O meu muito obrigado, e eu fico com Deus e fui!